Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, meu Senhor, para Te louvar, bendizer, suplicar, Senhor, pela Tua igreja, falar o Teu amor, a Tua palavra, Senhor. E agora pedimos, meu Senhor, pelos que estão conosco neste horário. Abençoa, Senhor, os Teus servos, guarda, Senhor, cada vida, cada família. Abençoa as criancinhas, a juventude, manifesta o Teu poder, meu Senhor, na Tua igreja. Guarda os Teus servos na cidade, no sítio. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Abençoa os nossos ajudadores, intercessores. Ó Senhor, recompensa com a bênção dos céus, Pai, o trabalho de cada um, a fidelidade de cada um. Deus misericordioso e bondoso, ajuda os meus irmãos. Guarda, meu Senhor, as nossas vidas em Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso trabalho é feito com esta finalidade desde o início. Eu faço da mesma natureza, com a mesma finalidade, desde que conheci Jesus Cristo e comecei a trabalhar. Eu conheci o Senhor em 69 e comecei a trabalhar em 71. 2 anos depois da minha conversão, eu estava em Antonina do Norte, sendo auxiliar direto do pastor Euclides Caboclo da Silva. E nunca mais deixei de cooperar. Então é muito bom a gente cooperar na obra de Deus, tendo objetivos, trazendo a palavra com clareza, com franqueza, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, apesar da gente, no meu caso, apesar de mim. Apesar de ser pequenino, apesar de ser fraco, apesar de não ter tanto preparo, tanta habilidade, mas o que foi possível fazer até agora eu fiz e faço com o material de Deus. Vamos continuar usando o material de Deus. Programa Voz da Igreja e o texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os versículos 36 a 41. 36 a 41 é o nosso texto, Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bendito Deus, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção e a Tua bênção sobre os nossos ouvintes. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações, nossos ajudadores e doadores. Ó Deus, toma em Tuas santas mãos cada vida.
Em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, esta pequena leitura nos fala de algo grandioso: a comunhão entre os irmãos, a convivência dos irmãos e as possíveis diferenças e até desavenças. Eu não tenho e nunca tive problema nenhum com os meus irmãos pelo fato de não ignorar as diferenças em termos de conhecimento, em termos de capacidade, em termos de formação, em termos de perseverança. As diferenças são uma grande realidade. E em havendo essas diferenças, então vêm os problemas em relação à compreensão das coisas, das situações, a tolerância e tudo mais. As diferenças justificam as incompreensões e até mesmo desavenças. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, cheio do Espírito Santo, o homem, o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 12 ou 13 epístolas. É a maior contribuição do Novo Testamento. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que não escreveu nada, mas ensinou tudo, é o apóstolo Paulo que ensinou muito e escreveu muito. E ele, além de fazer o trabalho de cidade em cidade, de província em província, e tendo a autonomia e a autoridade para se locomover dentro de todo o Império Romano, Paulo podia ir no Império Romano na cidade que ele quisesse, pois ele era cidadão romano, nascido em Tarso, não devia nada a ninguém. Agora, meus amados irmãos, João Marcos era sobrinho do Barnabé. E João Marcos fora com eles na viagem anterior. E João Marcos, assim como eu, como qualquer outra pessoa, não suporta o fardo, o peso de quem tem a chamada. Olha, quando Deus chama a pessoa, Deus capacita, Deus se responsabiliza, Deus providencia o que é necessário, Deus faz a sua parte na vocação de quem Ele vocacionou. Mas se eu tenho a vocação e levo comigo alguém que não tem vocação, pode acontecer dois problemas. Um para o não vocacionado, que não vai entender, e um para mim, que fui dividir a minha tarefa de um vocacionado com quem não tinha vocação. Então é um problema, meus amados irmãos, que tende a crescer quando nós colocamos, usando a linguagem muito mais direta, quando nós colocamos no altar de Deus quem Deus não chamou para o altar. Nós criamos um problema na igreja quando nós colocamos ali uma pessoa só porque é habilidosa, ela tem habilidade, é habilidosa, ela tem capacidade. Aí eu coloco para fazer uma obra de Deus sem Deus ter chamado ela. O Barnabé era um santo homem de Deus. Na verdade, o nome dele era José. E ele foi uma espécie de tutor do apóstolo Paulo
No período entre o Saulo convertido e o apóstolo revestido e investido. Todo mundo tem uma transição. O Saulo teve uma transição penosa. A transição do Saulo foi grave, grande e penosa. Ele chega em Damasco, não se sabe as datas com precisão, mas como provavelmente no ano 35. O ano que ele tem a conversão traumática, que entra cego lá em Damasco. Jesus fala com ele na estrada e fala com Ananias em casa. O Ananias vai orar por ele e ele recupera a visão. Passado alguns dias lá em Damasco, na casa dos discípulos, ele vai para o interior da Síria, na Arábia Petra. Arábia Petra, e assim, apelidado porque é um lugar de deserto, de pissarra, de lajeiro, de pedra mesmo, pedreira. E ele foi pro interior da Síria. Passou cerca de 4 anos. Possivelmente ninguém dava notícia dele, nem em Damasco, nem em Jerusalém. E neste período ele estava aprendendo com Jesus, aprendendo com discípulos no anonimato, pessoas que ele sabia que era convertida, mas não sabia nem quem era. E foi a transição de Saulo para se tornar o apóstolo Paulo. Um período de vários anos. E quando ele reaparece em Jerusalém, convertido de fato, mas ninguém acreditava nele. Aí o irmão José, o Barnabé, como é que ele recebeu o nome de Barnabé? O José era um homem crente. Este irmão José era um homem crente, um homem valoroso, tinha uma propriedade na ilha de Chipre, vendeu tudo e entregou para a obra de Deus. Daqueles que alguém poderia encontrar hoje e ficar morrendo de feliz. Ele entregou tudo para a obra de Deus. Não era falsidade, não, era consciência, convicção. E ele foi apresentar o Saulo, chamando de irmão Paulo. Foi apresentar os apóstolos, apresentar os irmãos, a igreja. Ele se deu ao trabalho de garantir na igreja que o Saulo agora não era mais um perseguidor, mas um seguidor de Cristo. Ele foi extraordinariamente importante na vida do Paulo, na vida do Saulo e na vida do apóstolo Paulo. Aqui, este acontecimento do capítulo 15 de Atos, isto é no ano 62 aproximadamente. Entre 61 e 62. Mas, no final da década de 50, 49, 50, entre 48 e 50, eles tinham feito uma grande viagem. Nesta viagem, o João Marcos, que era sobrinho do Barnabé, foi com eles até certa altura da viagem. Depois desistiu. Nesta leitura que nós fizemos, Atos 15, Paulo conversa com Barnabé. Barnabé, nós temos que voltar. Nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos visitar as igrejas.
visitar os nossos irmãos, para ver como é que eles estão. O Barnabé concorda? Diz, mas nós vamos levar o João Marcos. Vamos levar o João conosco. Aí o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, diz, não. Na outra viagem ele nos deixou lá. Ele nos deixou, abandonou a gente na viagem. Não acho certo, não acho razoável e não vou levar, não vai levar, não vai conosco. O texto diz que houve uma grande contenda. Versículo 39. O versículo 38 diz, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Ele tinha desistido da viagem. Foi tratar de assuntos pessoais, voltou, não se tem detalhe, mas ele não prosseguiu. Aí o Paulo, apóstolo, diz, não acho certo. Da outra vez ele nos deixou só, não acho certo ele conosco. O Barnabé achava que era certo. Qual dos dois estava errado? Eu diria que nenhum. O Paulo não queria ter um problema de ficar só novamente. Levar o colega, o companheiro que desistisse, deixasse eles pelo meio da viagem. Que era muito ruim e deselegante. Era prejudicial demais a atitude de João Marcos. Foi prejudicial demais. Mas o Barnabé era tio. Além de tio, na condição de um homem cheio da graça, queria dar uma segunda chance. Olha como é difícil isso, irmãos. O Saulo, o Paulo, apóstolo, não quis levar o João Marcos novamente, para não ficar só temendo que ele repetisse a atitude desleal. Vamos pensar na dificuldade. Quem viaja sem tempo para retornar, leva tudo que possa levar, 3, 4 roupas. O apóstolo deveria ter material de trabalho, a ferramenta dele, que era um construtor de tendas. Ele deveria ter alguma bagagem pessoal que ficaria muito difícil para uma só pessoa levar. E ficaria bem mais fácil dividindo para 2, para 3. Ele, Barnabé e João Marcos, era ideal. Ele e Barnabé já não era ideal. E ele levar o João Marcos para acontecer a mesma coisa, ele não queria. Mas o Barnabé, pela humildade, pela graça e pelo parentesco, fazia questão de levar o Barnabé. Resultado, esta diferença no entendimento levou à separação dos dois. O Barnabé não deixou de fazer o serviço. Foi para a sua ilha, foi lá para Chipre, onde ele era nativo. Ele era natural de Chipre, um judeu, natural de Chipre, tinha vendido tudo lá, mas tinha evangelizado lá. E ele leva o João Marcos, o seu sobrinho, para ir trabalhar com ele em Chipre, nas igrejas de Chipre, visitando os irmãos de Chipre. O Paulo, o apóstolo Paulo, leva o Silas.
convertido, cheio da graça, e volta pelas igrejas da Panfilha, com o Silas. Então, eram 2 homens de Deus, 2 amigos, 2 apóstolos. O Barnabé, chamado de apóstolo uma única vez, mas foi. E tinha diferenças no entendimento das coisas e na realização das coisas de Deus. É algo importantíssimo para nós, meus irmãos. Então, é bom a gente guardar isto. Convivências e diferenças são naturais. Com quem nós convivemos, podemos nos desentender. Eu acho isto fundamental para o nosso entendimento. Nós não aceitamos, eu aconselhando nubentes, trabalhando com casais, com família. Mas a minha mulher, porque o meu marido. Nossos pais nos geraram, nos criaram, nos orientaram no modo deles. E a gente não aceita tudo do pai? A gente não aceita tudo da mãe? Por que a gente tem que aceitar tudo de irmão, de amigo? Por que a gente tem que aceitar as coisas de quem não tem a mesma experiência com Deus? Ninguém é obrigado. Mas é muito possível. É possível verdadeiramente, mesmo havendo diferenças, manter a comunhão. Mesmo havendo desentendimento em relação a determinados princípios, determinados pontos, determinadas ações ou atitudes, não deveria existir nada que minasse a nossa relação fraternal com os nossos irmãos, o que não é uma grande verdade hoje. A verdade hoje é que isto tem atrapalhado, é por isso é que existe as rivalidades, ministérios rivais, que eu acho uma afronta ao bom senso. Na mesma rua, 3 igrejas, Assembleia de Deus. Na mesma rua, 3 igrejas com nomes. Eu acho uma falta de graça, falta de temor. Pessoas que não têm nem juízo, não têm vergonha de botar no mesmo quarteirão a Assembleia de Deus, Arca de Noé, a Assembleia de Deus, Caçadores da Arca, a Assembleia de Deus, da Arca Perdida. É um absurdo isto. É provável, é possível haver divergências sem haver inimizade. Divergência é uma coisa, diferença é uma coisa, inimizade e rivalidade é outra. Que Deus nos guarde, meus irmãos, de fazer inimigos nas nossas famílias, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, entre os nossos concorrentes. Deus nos guarde de fazer inimizade em qualquer situação, muito menos na igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e guarde as nossas vidas. A minha vida está muito boa e bem orientada, mas ninguém está isento em tempo algum de sofrer alguma injustiça, de praticar alguma imprudência e de escandalizar o nome do Senhor. Que Deus nos ensine a andar à frente e olhar para cima e guardar no coração a palavra de Deus.
Paulo e Barnabé nunca foram inimigos, só tiveram diferenças. Guarde no coração e seja uma bênção. E agora nós vamos fazer a intercessão pela igreja, para o Senhor Deus guardar. Eu louvo a Deus pelos meus amados irmãos e amigos. E tem deles que a gente não tem nenhuma proximidade, nem comunhão, porque não se conhece. Mas não podemos ter inimizade. Que haja diferença, com prudência. Este é o memorial da oração. Oremos ao nosso Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua vida em nós. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pelo testemunho das Escrituras, meu Senhor, nos ensinando a andar, nos ensinando a viver, nos dando graça. Obrigado pelo testemunho santo, Senhor, da vida e ministério do apóstolo Paulo, da vida e do ministério de Barnabé, dos teus santos nas santas Escrituras e dos teus santos através da história. Continua conosco, Pai, nos dando graça, compreensão, prazer na tua lei, nos dando, Senhor, habilidade e capacidade para fazer a tua obra. Pai querido, recompensa com a tua bênção aos nossos ajudadores que oram por nós, que contribuem financeiramente, Senhor. Abençoa e dá a tua paz. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.